Uma garota alienígena entra inesperadamente em seu ciclo de Xiu, suas características femininas se tornando mais pronunciadas ao sentir o cheiro do suor humano. Enquanto isso, Connor Mitchell sente a queimação satisfatória em seus músculos, um testemunho de um treino sólido. O suor brilha em seu torso nu, escorrendo pelos contornos definidos de seu abdômen, enquanto ele termina sua última série de levantamento terra na academia da estação. O vasto centro interestelar conhecido como Nexus Station era um vibrante caldeirão de dezenas de espécies, mas neste ciclo, a academia estava deliciosamente vazia, exatamente do jeito que ele gostava. Ele pegou sua toalha, enxugando o suor da testa e passando-a pelo cabelo castanho claro e úmido. Os sistemas ambientais de grau militar mantinham uma temperatura ideal para a maioria das espécies a bordo da estação. No entanto, a fisiologia humana tendia a funcionar em alta durante o exercício. Connor estava estacionado em Nexus há 6 meses como parte do programa de intercâmbio diplomático da Terra, mas ainda lutava para se adaptar completamente à gravidade artificial e ao zumbido constante dos sistemas da estação. As portas pneumáticas se abriram com um sibilo, e Connor olhou para cima, seus olhos azuis se arregalando de surpresa ao ver a recém-chegada. Uma Viridian feminina entrou na academia, sua pele verde esmeralda brilhando à luz. Seu cabelo prateado caía pelas costas como uma cachoeira cintilante, e seu corpo atlético era acentuado por uma camiseta cinza justa e shorts que destacavam sua silhueta esguia. Connor acenou com a cabeça educadamente antes de voltar sua atenção para os pesos à sua frente. Os Viridians, renomados em toda a galáxia, eram celebrados não apenas por sua excepcional habilidade científica, mas também por suas habilidades diplomáticas. A civilização deles havia dominado a arte da viagem espacial séculos antes que a humanidade sequer pusesse os pés além de seu próprio planeta. Esta Viridian, em particular, parecia completamente absorvida em seu treino, fazendo um caminho direto em direção aos equipamentos de cardio. Bom ciclo, ela comentou, sua voz uma mistura melódica de inglês perfeito e o sutil sotaque característico de sua espécie. Bom ciclo, Connor respondeu, continuando a organizar seus pesos. Ele estava acostumado à diversidade de espécies alienígenas a bordo da estação, mas suas interações com elas geralmente se restringiam a ambientes profissionais. A academia, no entanto, era seu santuário, um lugar onde ele podia escapar das formalidades e simplesmente se concentrar em si mesmo. A mulher Viridian começou sua rotina de aquecimento e Connor se viu cativado por seus movimentos graciosos. Havia uma qualidade quase hipnótica na maneira como ela se movia em cada gesto. Cada movimento era ao mesmo tempo preciso e fluido. Ele estava prestes a ir para o chuveiro quando um pequeno suspiro chamou sua atenção. Virando-se, ele encontrou a mulher Viridian parada, congelada, com os olhos arregalados e as mãos segurando a cintura. "Você está bem?" Connor perguntou, dando um passo mais perto dela. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos prateados piscavam ao redor da sala, finalmente se fixando nele. Ela começou, mas então hesitou, seu corpo tremendo levemente. Algo estava se desenrolando. Connor se aproximou, a preocupação estampada em seu rosto. "Você precisa de assistência médica?" "Posso chamar ajuda", ele ofereceu. "Não", ela exclamou recuando. "Nenhum médico. Apenas me dê um momento." Connor hesitou, respeitando seu pedido por espaço enquanto permanecia alerta. Ele podia ver que a mulher Viridian agora estava respirando pesadamente, sua ansiedade palpável no ar. Suas mãos deslizaram de sua cintura para o peito e então, para a surpresa de Connor, viajaram até suas costas. Diante de seus próprios olhos, o corpo dela começou a se transformar. Sua figura já atlética parecia se encher, com seu peito inchando visivelmente sob a blusa regata. O tecido esticou-se apertado enquanto lutava para acomodar a expansão repentina. O mais impressionante foi que seus quadris e nádegas inchavam com uma velocidade notável, adquirindo uma forma pronunciada e curvilínea que pressionava contra seus shorts. "Caramba!" Connor murmurou, cativado e incapaz de desviar o olhar. "O que está acontecendo com você?"
O rosto da mulher Viridian era uma máscara de horror enquanto ela tentava desesperadamente se proteger com os braços. No entanto, a cada momento que passava, seus esforços pareciam cada vez mais fúteis. É uma resposta biológica, ela conseguiu dizer, sua voz tensa e trêmula. Algo havia ativado meu ciclo reprodutivo, e isso não deveria acontecer aqui. A mente de Connor corria cheia de confusão e urgência. Ele havia se aprofundado em xenobiologia durante seu treinamento diplomático, mas nada poderia tê-lo preparado para essa reviravolta inesperada. O que provocou essa reação? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Ela virou o olhar para ele, seus olhos prateados brilhando com uma mistura de vergonha e algo mais profundo, algo instintivo. É você, ela sussurrou, sua voz mal acima de um sopro. Você é o escolhido. Feromônios masculinos humanos liberados durante o esforço físico têm uma semelhança impressionante com os sinais de acasalamento dos Viridian. Connor sentiu um calor subir pelo seu rosto, uma sensação que tinha pouco a ver com seu treino. Foi o suor que desencadeou isso. Ela acenou com a cabeça, esforçando-se para manter a compostura, mesmo enquanto seu corpo passava por uma rápida transformação. Sou Malone, disse ela, com um traço de humor negro na voz. Eu apertaria sua mão, mas estou um pouco ocupado no momento. Apesar das circunstâncias estranhas, Connor não pôde deixar de sorrir. Afinal, pensou Connor Mitchell, apertos de mão podem ser a menor das nossas preocupações agora. Elane lutou para ajustar suas roupas, que agora pendiam de forma estranha em sua figura alterada. Preciso voltar para meus aposentos antes que alguém me veja assim, pensou ela, uma sensação de urgência a dominando. As mudanças se estabilizariam em breve, mas enquanto ela olhava para seu corpo transformado, só conseguia gesticular impotente, sentindo uma mistura de vergonha e descrença. Deixe-me ajudar, disse Connor, estendendo a mão para pegar sua jaqueta na bolsa de ginástica. Aqui, vou colocar isso em sua cintura. Permita-me acompanhá-la até seus aposentos. Elane hesitou por um momento, então pegou a jaqueta dele, amarrando-a em seus quadris. Obrigada. Não era bem assim que eu imaginava encontrar um dos diplomatas humanos da estação. Confie em mim. Connor respondeu com um sorriso irônico. Isso também não está coberto no manual de diplomacia. Enquanto caminhavam em direção à saída, Connor não pôde deixar de ficar cativado pelo movimento gracioso da figura recém-aprimorada de Elane. Ele se viu refletindo sobre as intrigantes surpresas que as interações entre espécies ainda poderiam reservar. Sem que eles soubessem, seu encontro fortuito estava prestes a envolvê-los em uma complexa tapeçaria de política interestelar, enigmas biológicos ancestrais e uma atração magnética que transcendia os limites de suas distintas espécies. Os aposentos de Elane estavam localizados na ala de ciências da estação Nexus, a uma boa distância das instalações recreativas. Cada passo que ela dava pelos corredores sinuosos da estação parecia uma eternidade, enquanto ela lutava para manter sua compostura intacta. Connor liderou o caminho, avançando com um passo confiante. De vez em quando ele parava, examinando o caminho à frente para garantir que estava seguro antes de fazer um gesto para que ela o seguisse. Estamos quase lá. Ele a tranquilizou, sua voz firme enquanto se aproximavam da área residencial, reservada para o pessoal da Viridian. Elane acenou com gratidão, seu cabelo prateado parcialmente cobrindo suas bochechas ruborizadas. Embora as mudanças biológicas tivessem se estabilizado, seu corpo ainda estava notavelmente transformado. Seus traços femininos agora estavam inconfundivelmente acentuados, mesmo com a jaqueta de Connor amarrada em sua cintura. Códigos da porta, 7C291 Alpha. Ela sussurrou enquanto se aproximavam de seus aposentos. Connor digitou a sequência, e as portas se abriram com um suave sussurro. Uma vez dentro, Elane exalou profundamente, encostando-se na parede. Os aposentos dela, embora escassamente decorados, exudavam um charme alienígena inconfundível. Formações semelhantes a cristais que um humano poderia facilmente confundir com esculturas artísticas, na verdade funcionavam como armazenamento de dados Viridian. A iluminação lançava um suave tom verde,
reminiscentes da luz do sol que banhava seu planeta natal. Obrigada, disse ela, finalmente encontrando os olhos de Connor. Isso é absolutamente constrangedor, mas não consigo imaginar o quão pior teria sido sem a sua ajuda. Connor manteve uma distância respeitosa, seu treinamento diplomático guiando instintivamente suas ações. Não há necessidade de agradecimentos, ela disse com a voz firme. Há mais alguma coisa que você precisa? Devo entrar em contato com alguém da sua delegação. Nush. Elane respondeu rapidamente. Então levou um momento para organizar seus pensamentos. Não, por favor. Isso é um assunto privado. Em Veridia, esses ciclos são tanto sagrados quanto profundamente pessoais. Se meus superiores descobrirem que um humano foi quem acionou minha resposta. Ela hesitou, seus olhos prateados nublados de preocupação. Connor acenou com a cabeça, compreendendo plenamente o peso de suas palavras. As relações entre espécies eram frágeis, e qualquer compatibilidade biológica imprevista poderia atrapalhar seus esforços diplomáticos. Seus segredos estão seguros comigo, mas se você não se importar com a minha curiosidade, poderia compartilhar o que exatamente aconteceu lá atrás. Eu estava sob a impressão de que os veridianos tinham total domínio sobre seus sistemas reprodutivos. Elane se aproximou de um console elegante, seus dedos dançando sobre os controles, enquanto ela pressionava uma sequência que suavemente diminuía as luzes. Normalmente, nossos ciclos reprodutivos são voluntários, iniciados por meio de tratamentos hormonais, específicos e rituais. Ela gesticulou em direção ao seu corpo transformado, um impressionante testemunho desse processo. No entanto, essa resposta espontânea é sem precedentes, pelo menos oficialmente. Connor levantou uma sobrancelha, intrigado com a reviravolta inesperada da conversa. Elane fez uma pausa, pesando suas palavras com cuidado antes de soltar um suspiro resignado. Existem lendas. Ela começou, sua voz assumindo um tom mais sério. Histórias antigas da época em que os veridianos se encontraram pela primeira vez com outras raças que viajavam pelo espaço. Esses contos falam de respostas de fertilidade espontâneas, desencadeadas por certas espécies. No entanto, muitas vezes são consideradas mitos em vez de verdades científicas. Até hoje, Connor comentou. Ela acenou com a cabeça em concordância, um leve sorriso puxando seus lábios apesar de seu constrangimento. Sou xenobióloga, especializada em fisiologia comparativa. A ironia não me escapa. Connor riu. Então, você está dizendo que eu acabei de me tornar um estudo de caso? Talvez, Elane respondeu, sua curiosidade científica claramente superando sua vergonha. A fisiologia humana sempre me fascinou. Sua espécie tem uma incrível capacidade de se adaptar e evoluir a um ritmo que supera a maioria das outras. Ela gesticulou para si mesma mais uma vez, enfatizando seu ponto. E agora, parece que há uma compatibilidade química inesperada. Justo quando Connor estava prestes a responder, seu comunicador apitou. Ele olhou para o visor e sua expressão se fechou. Embaixador Cheston, estou atrasada para uma reunião, disse Elane com urgência na voz. Você deve seguir em frente sem mim. Eu ficarei bem agora. Ela fez uma pausa, sua expressão se estabilizando. As mudanças físicas vão durar cerca de 72 horas, mas os impulsos devem desaparecer em breve. Connor sentiu uma onda de calor subir às suas bochechas mais uma vez. Desejos? Ah, absolutamente. Elane disse, com um brilho brincalhão nos olhos. Se você precisar de qualquer coisa, eu tenho sua jaqueta. Ela sorriu de forma provocativa, acrescentando, acho que isso significa que teremos que nos encontrar novamente. Connor acenou com a cabeça em concordância, um sorriso surgindo em seu rosto, enquanto ele se aproximava da porta. Por razões puramente diplomáticas, é claro. Elane respondeu, seus olhos prateados brilhando com curiosidade. É evidente que as relações diplomáticas entre nossas espécies precisam de mais exploração. Quando Connor saiu dos aposentos de Elane, um sorriso surgiu em seu rosto, cheio da promessa de novas possibilidades. 6 meses a bordo da Nexus Station haviam se mostrado uma experiência gratificante em sua carreira, mas isso o deixou se sentindo profundamente isolado em um nível pessoal. No entanto,
Uma reação biológica inesperada havia desencadeado a conexão mais intrigante que ele havia encontrado desde que partiu da Terra. Seu comunicador soou mais uma vez, desta vez com um senso de urgência. A embaixadora Cheston não era conhecida por sua paciência. Connor apressou o passo, com seus pensamentos ainda pairando sobre a imagem da pele esmeralda e dos olhos prateados. A sala de briefing diplomático zumbia com conversas sussurradas, enquanto Connor entrava, ligeiramente ofegante e ainda vestido com sua roupa de treino. A entrada dele chamou a atenção da embaixadora Cheston, uma mulher formidável conhecida por seus padrões inabaláveis. Ela o observou com um olhar desaprovador, sua expressão não deixando dúvidas sobre seus pensamentos a respeito de sua aparência. Sr. Mitchell, quão gentil da sua parte se juntar a nós, ela disse, com um tom frio e composto. Minhas desculpas, embaixador. Connor respondeu enquanto se acomodava em um assento vazio. Houve uma situação na academia que precisava da minha atenção. Uma situação diplomática, eu confio. Cheston interveio, com um toque de diversão na voz. Afinal, esse é o seu trabalho de verdade. Antes que Connor pudesse organizar seus pensamentos, as portas se abriram mais uma vez, revelando uma delegação de viridianos. Ele reconheceu muitos deles de reuniões anteriores, cientistas e diplomatas de alto escalão, todos ali para defender os interesses de seu mundo natal na Estação Nexus. O que ele não antecipou foi a presença da alta e imponente figura viridiana no centro da reunião. Vestido com elaboradas vestes prateadas que brilhavam à luz, a expressão severa do embaixador sinalizava sua considerável importância. Sou o embaixador Cheston, o líder dos viridianos, anunciou ele, sua voz profunda e ressonante, comandando a atenção de todos na sala. Obrigado por arranjar um tempo para esta reunião improvisada. Cheston fez uma leve reverência ao alto conselheiro Theron. A Estação Nexus está verdadeiramente honrada com sua presença inesperada. Connor sentiu uma tensão em sua postura, sentado rigidamente em seu assento. O alto conselheiro Theron não era apenas uma figura política qualquer. Ele era um dos líderes mais influentes do conclave viridiano, raramente visto além dos limites de seu mundo natal. Sua presença na estação era tanto significativa quanto potencialmente preocupante. Eu venho com um assunto de certa delicadeza, afirmou Theron, seu olhar percorrendo a sala antes de finalmente se fixar em Connor. Os olhos do Viridian se estreitaram ligeiramente. A narrativa gira em torno da integração dos humanos em nossa comunidade galáctica compartilhada. A expressão de Cheston era calma e composta, mas Connor podia sentir uma tensão subjacente em seu comportamento. Estávamos confiantes de que nossa integração estava progredindo sem problemas, mas agora algo havia acontecido para lançar dúvidas sobre essa crença. Theron fez um gesto que Connor reconheceu instantaneamente como o equivalente viridiano de um aceno desdenhoso. Embora não fosse uma posição oficial, havia crescentes preocupações sobre certas compatibilidades biológicas que haviam surgido recentemente. O estômago de Connor despencou. Não havia como Theron saber sobre o que havia acontecido com Elane apenas uma hora antes, a menos que... A voz de Cheston interrompeu seus pensamentos, seu olhar piscando momentaneamente em direção a Connor enquanto mencionava compatibilidades biológicas. De fato, Theron respondeu. Nossos cientistas descobriram interações fascinantes entre a bioquímica humana e a fisiologia viridiana. Essas interações não são apenas surpreendentes, mas também têm o potencial de trazer profundas implicações culturais e sociais. Connor manteve seu rosto diplomático intacto, mas por dentro sua mente estava em tumulto. Como Theron havia descoberto o incidente tão rapidamente e por que ele estava levantando isso durante uma reunião diplomática oficial? Estou confiante de que nossas respectivas comunidades científicas podem trabalhar juntas para entender melhor essas interações, sugeriu Cheston cautelosamente. De fato, Theron acenou com a cabeça, seus olhos ainda fixos em Connor. Na verdade, acredito que um dos seus diplomatas juniores já tenha iniciado um experimento não autorizado com um dos nossos cientistas. Enquanto essas palavras pairavam no ar, todos os olhares na sala se voltaram para Connor. Ele podia sentir uma gota de suor escorrendo pela testa, uma sensação que não tinha nada a ver com seu treino anterior. Sr. Mitchell, disse Cheston, com uma voz perigosamente calma.
Você tem algo a compartilhar com esta assembleia? Connor limpou a garganta, sentindo seu treinamento diplomático entrar em ação. Alto Conselheiro Theron, com todo o respeito, ele começou. Se você está se referindo à minha interação com a cientista Alani, eu asseguro que foi totalmente acidental e não parte de nenhum experimento. Acidental? A voz de Theron transbordava ceticismo. Você acionou acidentalmente um processo biológico sagrado dos Viridian? Sim. Connor respondeu com uma certeza inabalável. Nenhum de nós percebeu que os feromônios humanos poderiam influenciar a fisiologia dos Viridian. À medida que a situação se desenrolava, eu a ajudei discretamente a voltar para seus aposentos, garantindo discrição. O comportamento de Cheston mudou de uma neutralidade diplomática para um senso de alarme quase disfarçado. Sr. Mitchell, ele insistiu. Talvez você pudesse esclarecer exatamente o que aconteceu. Connor hesitou, plenamente ciente de que Alani pretendia manter a situação em sigilo. No entanto, com Theron já a par do assunto e elevando a questão a um nível diplomático oficial, a discrição já não era uma opção. Foi durante um treino na academia da estação que vi Alani entrar pela primeira vez. Após entrar em contato com meu suor, ela teve uma reação biológica inesperada. O corpo dela começou a passar por transformações físicas que agora reconheço como parte do ciclo reprodutivo Viridian. Um murmúrio percorreu a delegação humana, contrastando fortemente com o silêncio estoico dos viridianos. E você a ajudou? Cheston indagou, seu tom investigativo. Sim, embaixador, veio a resposta. Parecia a coisa certa a fazer. Theron emitiu um som que só poderia ser descrito como um desprezo. O curso de ação apropriado teria sido notificar prontamente a equipe médica Viridian. No entanto, você optou por uma abordagem mais pessoal, escolhendo acompanhá-la em particular e estabelecer uma conexão individual durante um momento biológico particularmente vulnerável. A indignação de Connor cresceu dentro dele. Ela havia solicitado explicitamente que nenhuma intervenção médica fosse feita. Ele havia respeitado seus desejos, acreditando em sua autonomia. Mas Theron contra-argumentou, afirmando que seu julgamento estava comprometido, e agora estávamos à beira de um potencial incidente diplomático. Cheston entrou com uma postura calma. Alto Conselheiro, embora esta situação possa ser surpreendente, tenho dificuldade em entender como isso poderia ser considerado um incidente diplomático. Nenhum protocolo foi violado, e ambas as partes agiram de boa fé. O problema, disse Theron, com a voz se tornando firme, é que Alani não é apenas uma cientista. Ela é minha filha e está noiva para forjar uma aliança entre nossa casa e outra família proeminente. Essa união carrega um peso político substancial para nosso povo. A revelação atingiu Connor como um soco no estômago. Alani havia escondido tudo isso dele, sua conexão com Theron, seu noivado. Como se sentisse a turbulência de Connor, Theron continuou. Nossas tradições ditam que, uma vez que o ciclo reprodutivo é ativado, certos laços são formados. Laços que nossa cultura considera sagrados e inquebráveis. Finalmente, o comportamento diplomático de Cheston se quebrou. Você está insinuando que meu diplomata júnior agora está culturalmente ligado à sua filha? Ele perguntou incrédulo. Não atados pelo casamento, Theron esclareceu, mas biologicamente sincronizados de uma maneira que nossas tradições não podem ignorar. Isso adiciona uma camada de complexidade à situação. Connor recuperou a compostura e se manifestou. Alto Conselheiro, asseguro-lhe que não tive a intenção de me intrometer nos costumes de Viridian ou no noivado de sua filha. Ele fez uma pausa, buscando uma solução. Se houver uma maneira de reverter essa sincronização, mas Theron o interrompeu. Não há, afirmou ele com firmeza. É exatamente por isso que vim pessoalmente, para tratar desse assunto antes que saia do controle. O ar na sala estava carregado de tensão enquanto Theron e Cheston se enfrentavam em um confronto silencioso de vontades. Connor se sentia como um participante involuntário em uma partida de xadrez de alto risco, onde cada movimento poderia mudar o equilíbrio, e ele se tornara uma peça essencial no tabuleiro. Finalmente Cheston quebrou o silêncio. Qual resolução você propõe, Alto Conselheiro? Os olhos de Theron se voltaram novamente para Connor, sua expressão calculista e fria.
O Sr. Mitchell será reatribuído imediatamente para uma posição bem distante da Next Station e de qualquer território Viridian. Minha filha e eu estaremos retornando a Veridia para participar de rituais de purificação. Juntas, iremos divulgar uma declaração conjunta explicando que o incidente foi causado por uma reação bioquímica desconhecida anteriormente. Além disso, estabeleceremos protocolos para garantir que tais ocorrências sejam prevenidas no futuro. Se considerarmos esses termos inaceitáveis, desafiou Cheston. Theron, mantendo uma calma mortal, respondeu: então serei compelido a reavaliar a posição do conclave viridiano sobre vários tratados cruciais que estão atualmente em negociação com a Terra. Uma tensão não dita preenchia o ar, uma ameaça palpável que Connor podia sentir. Ele entendia que aqueles tratados simbolizavam anos de diplomacia meticulosa, crucial para a crescente influência da Terra na política galáctica. Assim que Cheston estava prestes a responder, as portas da sala de briefing se abriram mais uma vez. Elane estava na entrada, sua figura transformada impossível de esconder, mesmo sob o manto fluido de Viridian. Seus olhos prateados brilhavam com determinação, enquanto ela examinava a sala. Pai, ela chamou, sua voz soando clara e forte. A sala ficou em silêncio, todos os olhares fixos na inesperada recém-chegada. A chegada deles havia transformado uma situação diplomática já intrincada em algo muito mais imprevisível. A sala de briefing diplomático estava envolta em um silêncio atônito. Elane estava na porta, sua figura transformada exigindo atenção, mesmo sob o manto fluido que tentava ocultá-la. Seu cabelo prateado estava elegantemente preso para trás em um estilo formal, mas algumas mechas rebeldes haviam escapado, emoldurando seu rosto de uma maneira que a tornava tanto vulnerável quanto resoluta. A expressão do alto conselheiro Theron mudou, endurecendo-se enquanto ele se virava para encarar sua filha. Elane, este não é o local apropriado para... Mas ela entrou completamente na sala, interrompendo-o. Para que eu tenha voz nas decisões que impactam minha vida, meu corpo, meu futuro. Connor observou a interação com uma mistura de admiração e preocupação. No breve tempo em que conheceu Elane, ele nunca imaginou que ela confrontaria a autoridade de forma tão ousada, especialmente a autoridade de um dos viridianos mais formidáveis da galáxia. O embaixador Cheston, sempre o diplomata habilidoso, reconheceu uma oportunidade de retomar o controle da situação que se desenrolava. Talvez devêssemos encerrar a reunião formal e deixar a família discutir isso em particular, ele sugeriu. Mas Elane, com uma determinação inabalável, retrucou. Não, isso se tornou uma questão diplomática, não é? Era essencial que a questão fosse abordada com todos presentes. À medida que ela avançava mais para dentro da sala, Connor percebeu um leve sinal de insegurança em seu andar. Ele não conseguia determinar se isso se devia à sua transformação física ou simplesmente aos seus nervos. À medida que se aproximava da mesa central, ela colocou as mãos sobre a superfície, se ancorando. A sincronização biológica da qual seu pai frequentemente falava parecia inegavelmente real naquele momento. Ela levou um instante para observar o ambiente, seu olhar percorrendo o espaço antes de finalmente se fixar em Connor. Mas isso não é o que ele quer dizer. Theron acenou com a mão de forma desdenhosa. Você não está qualificada para interpretar nossas tradições mais sagradas, filha. Eu sou um biólogo zino, especializado em fisiologia comparativa. Elane reprimiu um lampejo de raiva em seus olhos prateados. Acabei de passar a última hora analisando todos os registros históricos e científicos sobre o ciclo reprodutivo espontâneo. O que ocorreu é, de fato, sem precedentes, mas isso não cria um vínculo inquebrável. Connor sentiu uma sensação de alívio tomar conta dele, mas ficou surpreso com um lampejo de decepção que persistia. Ele rapidamente deixou de lado essa emoção confusa, redirecionando sua atenção para a crise diplomática urgente à sua frente. Se me permite, ele interveio pensativamente. Parece que há uma questão científica em jogo aqui, uma que está sendo abordada como se fosse uma questão cultural. Talvez devêssemos considerar separar os dois assuntos. O embaixador Chester acenou com a cabeça em concordância, claramente apreciando a sugestão.
Uma proposta sensata, Sr. Mitchell, comentou ele. No entanto, a expressão de Theron permaneceu inflexível, quase desafiadora. Na cultura veridiana, biologia e tradição estão intrinsecamente ligadas. Isso não é totalmente preciso, pai. Elane respondeu, sua voz suavizando-se um pouco. Nossa história é rica em exemplos onde a tradição evoluiu em resposta a novas descobertas biológicas. Ela então se virou para encarar toda a assembleia, seu olhar firme e determinado. O que ocorreu entre mim e o diplomata Mitchell foi, na verdade, desencadeado por uma compatibilidade bioquímica da qual estávamos completamente inconscientes. Seus feromônios humanos estão impregnados com compostos strikingly semelhantes àqueles liberados durante seu ritual de acasalamento veridiano. Meu corpo reagiu instintivamente, e é exatamente por isso que essa situação é tão séria. Eles não interromperam. As transformações físicas que minha filha passou têm um significado profundo em nossa cultura. Eles acontecem apenas quando uma fêmea veridiana descobre seu par compatível. Connor se mexeu desconfortavelmente em seu assento, sua mente acelerada. Com todo o respeito, alto conselheiro, foi uma exposição acidental. Nenhum de nós pretendia que isso acontecesse. Mas antes que ele pudesse terminar, Theron o interrompeu de forma brusca. A intenção é irrelevante. A resposta biológica já ocorreu. De acordo com nossas leis mais antigas, você iniciou uma conexão vinculativa. Elane endireitou sua postura, sua figura recém-transformada se tornando ainda mais pronunciada com o movimento. Pai, ela começou, sua voz firme. Você sabe tão bem quanto eu que essas leis não são aplicadas a gerações. Eles foram estabelecidos muito antes de compreendermos as complexidades de nossa bioquímica reprodutiva. A aplicação dessas medidas em Theron não foi necessária, uma vez que nenhum Veridian passou por um ciclo espontâneo em mais de 3 séculos. O embaixador Chester limpou a garganta, sua voz firme e decidida. Embora eu tenha grande respeito pelas tradições veridianas, conselheiro superior, não posso consentir com a reatribuição do meu diplomata com base apenas em um acidente biológico. Os olhos de Theron se estreitaram, um brilho de travessura dançando dentro deles. Talvez você prefira que façamos um anúncio público sobre como a bioquímica humana pode provocar respostas reprodutivas incontroláveis em fêmeas veridianas. Tenho certeza de que isso faria maravilhas pelas relações entre espécies. A tensão era palpável. Connor lançou um olhar furtivo para Elane, notando como sua pele ameral havia se aprofundado, provavelmente refletindo o equivalente veridiano de um rubor. A outra opção, ela disse suavemente. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para ela. Ela continuou com os testes de compatibilidade, uma tradição antiga projetada para testar a força de um vínculo potencial, especialmente quando surge em circunstâncias incomuns. As expressões de Theron mudaram de raiva para surpresa, refletindo a natureza inesperada do momento. Você não pode estar falando sério, exclamou Elane, com a voz tingida de descrença. Os desafios não foram invocados há milênios. No entanto, eles ainda ocupam um lugar em nossa lei. Ao usá-los, poderíamos resolver essa questão sem causar um incidente diplomático ou trazer desonra pessoal sobre nós mesmos. Connor se inclinou mais perto do embaixador Chester, sua curiosidade despertada. Quais são esses testes? Ele sussurrou. Chester balançou a cabeça levemente, sinalizando que estava tão perplexa quanto ele. Nesse momento, Elane pareceu perceber sua pergunta. Os testes de compatibilidade, ela explicou, são uma série de desafios elaborados para determinar se 2 pessoas são realmente adequadas uma para a outra. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Biologicamente e espiritualmente, o vínculo que compartilhamos é profundo. Se tivermos sucesso, nossa conexão é reconhecida e celebrada. No entanto, se vacilarmos, esse vínculo é considerado uma anomalia biológica e pode ser cerimonialmente rompido. Essa foi a exigência que Theron impôs ao noivado da minha filha. Ele permaneceria intacto se os testes revelassem que a sincronização era apenas uma coincidência. Respondeu Elane com confiança. É a solução perfeita, pai. Podemos honrar a tradição enquanto também abraçamos a ciência moderna. Connor não pôde deixar de admirar o raciocínio rápido e a finesse diplomática de Elane.
Ela havia descoberto um caminho que honrava suas tradições culturais enquanto oferecia uma chance de libertar ambos de um emaranhado indesejado. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Estou disposto a participar desses testes, declarou ele, recebendo um olhar penetrante do embaixador Chester. A expressão de Chester insinuava a promessa de uma conversa mais tarde, uma que provavelmente estaria longe de ser diplomática. No entanto, naquele momento, ela escolheu não desafiá-lo publicamente. Theron permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos que pareciam durar uma eternidade. Seus olhos se deslocaram entre sua filha e Connor, avaliando o momento com cuidado. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Os testes de compatibilidade exigem uma declaração formal de intenção de ambas as partes. Você está pronto para fazer tal declaração, humano? Connor hesitou, repentinamente atingido pelo peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele não tinha conhecimento desses testes ou do que poderiam envolver. Para ele, poderiam ser perigosos ou até mesmo degradantes. No entanto, enquanto olhava para Elane, seus olhos prateados cheios de desespero e seu corpo transformado, um lembrete contundente das estranhas circunstâncias em que estavam presos, ele sentiu uma determinação inesperada tomar conta dele. Devagar, ele acenou com a cabeça em concordância. Eu sou, declarou com convicção. Eu também sou. Elane interveio, sua voz firme. A expressão de Theron permaneceu inexpressiva. Muito bem, continuou ele. O primeiro teste começará amanhã ao amanhecer do sol principal de Veridia. Embaixadora Cheston, sua presença como testemunha seria muito apreciada. Cheston inclinou a cabeça em reconhecimento. Claro, alto conselheiro. Theron continuou. Até lá, o diplomata Mitchell estará proibido de qualquer contato com minha filha. Ela deve se preparar para os testes em completo isolamento. Com um gesto sutil, ele sinalizou para sua comitiva, fazendo com que a delegação Veridian começasse a sair da sala de briefing. Elane hesitou por um momento, fixando os olhos em Connor. Silenciosamente, ela fez um agradecimento sincero com os lábios antes de se virar para seguir seu pai. Quando a porta se fechou atrás deles, a embaixadora Cheston se virou para Connor, com o rosto uma mistura de exasperação e curiosidade. Sr. Mitchell, ela disse, espero que você entenda o compromisso que acabou de assumir. Connor passou os dedos pelo cabelo ainda úmido, uma expressão de incerteza cruzando seu rosto. Honestamente, embaixadora, não tenho ideia, ele admitiu, mas parecia ser a única maneira de evitar um incidente diplomático. Cheston fez uma pausa por um momento, considerando as implicações. Talvez ele finalmente cedeu, ou talvez você apenas tenha preparado o cenário para um ainda maior. Esses desafios poderiam abranger uma ampla gama de dificuldades, feitos físicos, testes psicológicos e talvez até obstáculos mais inesperados. Eu vou dar conta disso, Connor a assegurou, projetando uma confiança que não correspondia exatamente às suas dúvidas internas. Quão difícil poderia realmente ser? No entanto, a expressão no rosto de Cheston pouco ajudou a animá-lo. Recomendo que você aproveite seu período de isolamento para se imergir no fascinante mundo dos rituais de acasalamento de Veridian e nas provas de compatibilidade. Para ajudá-lo nesta jornada, vou providenciar para que nosso adido cultural lhe envie todas as informações que temos sobre o assunto. Connor acenou com a cabeça, uma súbita consciência invadindo-o enquanto sentia o peso de sua decisão impulsiva. Embaixador, você sabia que Elane é filha de Theron? Ou que ela está prometida? Cheston balançou a cabeça, admitindo, não, eu não estava ciente. O alto conselheiro Theron é notoriamente reservado sobre sua família. Na sociedade Veridian, os noivados, especialmente aqueles motivados por razões políticas, raramente são revelados até pouco antes da cerimônia de união. Connor absorveu essa nova informação, sua mente correndo com curiosidade sobre o que mais ele poderia não saber sobre Elane. Eu deveria me preparar para amanhã, ele pensou. Absolutamente, Cheston respondeu, seu tom encorajador. E quanto ao Mitchell, apenas faça o seu melhor para evitar mais incidentes entre espécies até lá. Apesar da seriedade da situação, Connor se pegou sorrindo. Farei o meu melhor, embaixador, ele assegurou. Ao sair da sala de briefing, sua mente voltou-se para Elane.
Ele admirava sua coragem em confrontar o pai, sua inteligência aguçada ao sugerir os testes e a maneira como seus olhos prateados brilhavam de gratidão quando ela o agradeceu. Não importava quais desafios estivessem à frente, ele estava decidido a enfrentá-los diretamente, não apenas por razões diplomáticas, mas por ela. Ao retornar para seus aposentos, Connor descobriu uma mensagem esperando por ele em seu terminal. Embora o remetente fosse anônimo, ele reconheceu imediatamente quem era. O primeiro teste avalia sua sintonia física. Prepare-se para se mover como um só. E Connor, quero expressar minha gratidão por estar ao meu lado. Poucos teriam feito o mesmo. Connor leu a mensagem 2 vezes antes que ela desaparecesse, deletada automaticamente. Sintonia física, uma dança harmoniosa de unidade, pelo que ele realmente havia se comprometido. Com um profundo suspiro, ele mergulhou no estudo dos costumes de Viridian, preparando-se para os desafios que o aguardavam no dia seguinte. Durante a noite, a câmara cerimonial a bordo da Nexus Station havia passado por uma transformação notável. O que antes era uma sala de reuniões versátil, agora irradiava símbolos bioluminescentes Viridian que dançavam ao longo das paredes. O ar estava denso com um aroma doce e picante que Connor não conseguia identificar, mas que o envolvia em um abraço estranhamente reconfortante. Ele chegou exatamente na hora, vestido com a roupa que havia sido enviada para seus aposentos. O macacão preto justo apresentava sutis detalhes azuis que complementavam perfeitamente seus olhos. O tecido era diferente de tudo que ele já havia usado. Leve, mas protetor, abraçava seu corpo musculoso como uma segunda pele. A embaixadora Chastain estava elegantemente posicionada de um lado da câmara, seu uniforme diplomático tão impecável como sempre. Quando Connor entrou, ela lhe ofereceu um aceno sutil, sua expressão cuidadosamente neutra. A voz do diplomata Mitchell ressoou pela sala, acompanhada pelo tom autoritário do alto conselheiro Theron. O líder do Viridian estava orgulhosamente em uma plataforma elevada, adornado com robes cerimoniais prateados que brilhavam e dançavam com a luz ambiente da sala. Vocês se reuniram aqui hoje para embarcar no primeiro teste de compatibilidade, anunciaram, sua voz ressoando com autoridade e expectativa. Eu tenho, disse Connor, sua voz firme mesmo enquanto um turbilhão de nervosismo se agitava em seu estômago. Você entende que esses julgamentos são vinculativos tanto pela lei Viridian quanto pelo Tratado de Respeito Cultural Interespécies de 2187. Connor acenou com a cabeça, um lampejo de desdém cruzando seu rosto. Eu te desprezo, ele disse, enquanto Theron gesticulava em direção a uma entrada lateral. Então vamos começar. Com isso, as portas se abriram e Alani entrou. A respiração de Connor ficou presa em sua garganta. Ela usava um body strikingmente semelhante ao dele, mas em um rico tom esmeralda que complementava lindamente seu tom de pele. O tecido pouco fazia para esconder sua figura transformada. Na verdade, acentuava-a, destacando as curvas impressionantes que haviam surgido desde o tempo que passaram juntos na academia. Seu cabelo prateado estava intrincadamente trançado, adornado com pequenos cristais brilhantes que cintilavam como estrelas entrelaçadas nas mechas. Com um sobressalto repentino, Connor percebeu que ela era absolutamente deslumbrante. Seus olhares se encontraram através da câmara, e naquele momento, Connor sentiu algo despertar dentro dele. Uma conexão que transcendia as estranhas circunstâncias que os uniam. O primeiro teste, declarou Theron, avalia a sintonia física. De acordo com a tradição Viridian, parceiros compatíveis devem se mover em perfeita harmonia, antecipando as ações um do outro, sem a necessidade de palavras ou sinais. Enquanto ele falava, uma plataforma circular no centro da sala começou a irradiar um brilho suave e convidativo. Connor imediatamente a identificou como um sistema de projeção holográfica, semelhante àqueles utilizados no treinamento de combate na Terra. Você vai dançar, declarou Theron com a voz firme e autoritária. Mas isso não será uma performance coreografada. Em vez disso, será um fluxo fluido e responsivo. O sistema irá guiá-lo com tons musicais e sinais visuais, adaptando-se aos seus movimentos em tempo real.
Vocês devem responder juntos, movendo-se em perfeita harmonia. O teste conclui-se apenas quando vocês alcançam uma sincronização impecável, ou quando um de vocês tropeça. Connor lançou um olhar para Lani, que lhe ofereceu um sorriso tranquilizador, cheio de encorajamento. Dançar pode não ter sido seu ponto forte, mas após suportar um rigoroso treinamento de combate, ele havia desenvolvido reflexos aguçados e uma boa consciência corporal. Tomem suas posições, comandou Theron. Connor e Elani subiram na plataforma circular, com os olhos fixos um no outro enquanto se preparavam para começar. À medida que Connor se aproximava, ele notou o lampejo de nervosismo em seus olhos prateados, um contraste marcante com seu comportamento, que de outra forma era composto. Recebi sua mensagem. Ele sussurrou com a voz baixa. Obrigado pelo aviso. Ela encontrou o olhar dele, sua voz mal acima de um sussurro enquanto respondia. Eu gostaria de poder ter te contado mais. Para realmente abraçar o ritmo e observar meus movimentos, precisamos alinhar nossas energias. Antes que Connor pudesse perguntar o que isso significava, a primeira nota musical soou, um som profundo e ressonante que parecia vibrar até os seus ossos. Um padrão radiante de luz surgiu no chão entre eles, pulsando ritmicamente com a música. Elani começou a balançar, seu corpo fluindo graciosamente como água. Connor tentou imitá-la, mas seus movimentos pareciam rígidos e desajeitados em contraste. O padrão de luz começou a mudar, tornando-se mais intrincado à medida que novos tons se harmonizavam com o primeiro. Eu não acredito que Elani sussurrou. Sinta. Connor inalou profundamente, esforçando-se para se livrar de sua autoconsciência. Ele se concentrou nos movimentos de Elani, o arco elegante de seus braços, as delicadas mudanças em seu peso, e como seu corpo transformado parecia amplificar sua graça inata em vez de obstruí-la. Com o passar do tempo, ele começou a reagir de forma mais instintiva. Quando ela se aproximou, ele instintivamente deu um passo para trás. Quando ela levantou a mão, ele imitou seu gesto, seus movimentos se tornando cada vez mais sincronizados à medida que a música se tornava mais intrincada, incentivando-os a acelerar o ritmo. Então, algo inesperado aconteceu. À medida que a dança deles se tornava mais intensa, Connor sentiu um calor incomum se espalhando por seu corpo, concentrando-se em seu peito. A expressão surpresa de Elani revelou que ela também sentia isso. Uma energia palpável percorrendo entre eles, forjando uma conexão que ele não conseguia entender completamente. O que está acontecendo? Ele sussurrou enquanto eles se circulavam, seus movimentos agora quase perfeitamente sincronizados. Ressonância bioenergética. Ela respirou, sua voz mal acima de um sussurro. É parte do processo de ligação viridiana. Eu não achava que fosse possível com um humano. A sensação cresceu, uma calorosa delícia que intensificou a percepção de Connor de cada ponto onde seus corpos quase se encontravam. A dança deles se transformou em algo mais íntimo, com as mãos se tocando suavemente e os corpos se aproximando cada vez mais, até que estavam separados por apenas a distância de uma respiração. Connor agora podia sentir seu perfume, um aroma doce e intoxicante que evocava memórias de chuva de verão, misturadas com especiarias exóticas. Seu coração disparou, e não era apenas pela energia da dança. Os padrões de luz sob seus pés começaram a se misturar, criando um único design harmonioso. A música aumentou até um poderoso crescendo, e em um momento que parecia quase mágico, Connor instintivamente puxou Elani para seu abraço. Seus corpos se fundiram, perfeitamente alinhados, enquanto a última nota reverberava pela câmara, preenchendo o ar com uma energia elétrica. Por um breve momento, eles permaneceram trancados no abraço um do outro, suas respirações pesadas e laboriosas. A conexão bioenergética entre eles pulsava com uma vida própria. Connor sentiu cada curva do corpo transformado dela pressionado contra ele, cada contorno acendendo uma consciência elevada dentro dele. O calor da pele dela irradiava através do delicado tecido de seus macacões,
E ele não pôde deixar de notar como os olhos prateados dela se aprofundavam em uma emoção que ele não conseguia nomear exatamente, mas que instintivamente compreendia. Nesse momento, a música começou a desaparecer e a realidade voltou com força. Eles estavam na câmara cerimonial, sob os olhares atentos do alto conselheiro Theron, do embaixador Cheston e de uma série de oficiais de ambas as delegações. Gradualmente, e com um toque de relutância, eles começaram a se separar. No entanto, apesar da distância física, um laço não verbal permanecia entre eles, uma consciência um do outro que nunca havia sido sentida antes. "O primeiro teste está completo", anunciou Theron, sua voz tingida com um leve toque de surpresa. A sincronização havia sido adequada. Connor lançou um olhar furtivo para Elane, que estava tentando recuperar a compostura. No entanto, o rubor de sua pele esmeralda revelava que os efeitos da dança deles ainda persistiam dentro dela. "O segundo julgamento começará amanhã", anunciou Theron. "Enquanto isso, os participantes estão livres para interagir, mas devem permanecer nas áreas públicas da estação." À medida que a multidão começou a se dispersar, Elane se aproximou de Connor. "Isso foi inesperado", ela murmurou suavemente. "A dança? Ou o que quer que fosse aquela coisa de energia?" Connor perguntou, sua curiosidade despertada. "Ambos", ela respondeu, seus olhos prateados se fixando nos dele. Nas profundezas deles, uma mistura de confusão e desejo brilhava, revelando emoções que eram difíceis de decifrar. Os humanos não deveriam ser capazes de ressonância bioenergética. Era uma característica distintamente viridiana. Connor refletiu sobre o calor que os envolvera, o laço misterioso que parecia guiar cada um de seus movimentos. Talvez eles fossem mais compatíveis do que alguém jamais havia imaginado. Os lábios de Elane se curvaram em um sorriso que fez seu coração disparar. "Talvez realmente estejamos conectados. Se esse for o caso, os próximos desafios prometem ser ainda mais intrigantes." O segundo teste se mostrou ainda mais intenso do que o primeiro. Enquanto o desafio inicial havia testado sua harmonia física, a tarefa de sincronização mental exigiu que Connor e Elane mergulhassem fundo, compartilhando suas memórias e emoções mais profundas por meio de uma vibrante interface neural verde-verdosa. Connor havia testemunhado a infância de Elane em Verídia, um mundo vibrante cheio de maravilhas. Ele se lembrava dela correndo pelos campos adornados com flora bioluminescente, cada passo iluminando o chão sob seus pés. Como filha de um alto conselheiro, ela carregava o peso das expectativas sobre os ombros, mas isso nunca apagou seu espírito. Sua fervorosa paixão pela xenobiologia a guiou por fim até Next Station, onde seus sonhos começaram a ganhar asas. Ela havia observado sua vida na Terra, testemunhando sua jornada através da era pós-contato. Ela viu sua determinação inabalável em se juntar ao corpo diplomático, mesmo enquanto ele lutava contra a solidão que muitas vezes acompanhava ser o único humano em sua seção da estação. A experiência os deixou abalados, mas inegavelmente mais próximos do que nunca. A ressonância bioenergética que os pegou de surpresa durante a dança apenas se intensificou, forjando um vínculo que ia muito além da mera atração física. Agora, eles se encontravam diante do alto conselheiro Theron, um estimado embaixador, prontos para enfrentar o terceiro e último teste. "Este é o teste do propósito", declarou Theron, sua voz ressoando pela câmara cerimonial. "Parceiros compatíveis devem se unir não apenas em corpo e mente, mas também em visão. Cada um de vocês expressará seus desejos para esse vínculo, e os antigos cristais revelarão se suas intenções estão em harmonia." Connor lançou um olhar para Elane, que estava de pé de forma resoluta, embora a tensão em seus ombros fosse inconfundível. Sua figura transformada havia se estabelecido em um novo equilíbrio nos últimos dias. Os atributos femininos aprimorados agora pareciam uma parte inerente de sua essência. Ele a achou deslumbrantemente bonita, não apenas por sua aparência física, mas também pela brilhante mente e pela força de seu espírito. 2 pedestais cristalinos emergiram do chão, irradiando uma luz interna cativante. "Coloque suas mãos sobre o cristal",
instruiu Theron. Fale sua verdade. Elane deu um passo à frente, seus dedos esmeralda se espalhando graciosamente pela superfície cintilante. Eu busco compreensão, declarou ela, sua voz ressoando com clareza e força. Como xenobiólogo, sempre acreditei que as distinções entre espécies são insignificantes em comparação com os laços que nos unem. O que aconteceu entre Connor e eu, essa sincronização biológica inesperada, transcende o mero significado pessoal. Isso significa um avanço notável na compatibilidade entre espécies. O cristal sob sua mão começou a pulsar com um brilho ainda mais intenso. A ressonância bioenergética que estamos experimentando não deveria ser possível entre um Viridian e um humano. Ela continuou, sua voz cheia de admiração. No entanto, ele existe. Eu mergulhei nos dados de nossos 2 primeiros testes e as implicações são nada menos que extraordinárias. Esta descoberta pode abrir caminho para aplicações médicas inovadoras, oferecendo tratamentos para condições antes consideradas incuráveis e introduzindo métodos de cura inovadores que transcendem as fronteiras entre espécies. Connor foi atingido por uma onda de admiração. Neste momento profundamente pessoal, a mente científica de Elane ainda estava em ação, descobrindo possibilidades que outros poderiam ignorar. No entanto, não era apenas seu intelecto que o cativava. Ela também infundia suas palavras com uma suavidade acolhedora, amolecendo a atmosfera ao redor deles. Estou em busca de um parceiro que me desafie, alguém que reconheça que sou mais do que apenas a filha do alto conselheiro, ou um mero ativo político. Anseio por alguém que valorize tanto meu intelecto quanto minhas emoções. Quando seus olhos prateados se fixaram nos de Connor, senti uma faísca de realização. Acredito que encontrei essa pessoa. O cristal irrompeu em uma exibição deslumbrante de luz antes de se acalmar em um brilho radiante e constante. Elane deu um passo para trás, permitindo que Connor ocupasse seu lugar. Quando ele colocou a mão no segundo cristal, uma vibração quente percorreu sua palma. Eu busco conexão. Ele começou, sua voz firme e resoluta. Como diplomata, dediquei minha carreira a forjar conexões entre diversas culturas e espécies. No entanto, até recentemente, eu não tinha consciência de quão profundamente eu desejava um vínculo pessoal. Alguém que realmente compreendesse tanto minhas forças quanto minhas vulnerabilidades. O cristal pulsava em sincronia com seu batimento cardíaco, uma conexão hipnotizante que refletia o vínculo inesperado que se formou entre Elane e eu. Sinto que é indiscutivelmente certo. A ressonância bioenergética que compartilhamos transcende a mera curiosidade científica. Ela se ergue como um poderoso testemunho das possibilidades que surgem quando realmente abraçamos aqueles que são diferentes de nós mesmos. Connor respirou fundo, plenamente ciente da importância de suas próximas palavras. Eu apoio de todo o coração a visão de Elane para as aplicações científicas de nossa descoberta. Mas, além disso, quero estar ao seu lado enquanto ela transforma essa visão em realidade. Não apenas como um enviado diplomático, mas como seu parceiro escolhido. Estou pronto para abraçar de todo o coração os costumes e tradições de Viridian. Busco aprender e crescer ao lado dela. Meu cristal brilhou intensamente, refletindo a intensidade do de Elane. Para a surpresa de todos, feixes de luz irromperam de ambos os cristais, convergindo no centro da câmara para criar um padrão hipnotizante e pulsante que se entrelaçava de forma bela. A expressão do alto conselheiro Theron era indecifrável, uma máscara de contemplação. Os cristais falaram, ele declarou, sua voz firme. Seus destinos estão entrelaçados. Ele hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas próximas palavras com cuidado. As provas de compatibilidade estão completas. Ele continuou, com um leve tom de relutância em sua voz. O vínculo agora é oficialmente reconhecido. O embaixador Cheston deu um passo à frente, sua presença exigindo atenção. O que isso significa, precisamente, em termos de protocolo diplomático? A mandíbula de Theron se contraiu em resposta. Isso significa que, de acordo com nossas leis mais antigas, o diplomata Mitchell demonstrou ser um par digno para minha filha. O noivado previamente arranjado foi declarado nulo e sem efeito, provocando um murmúrio entre as testemunhas presentes. Elane se aproximou de Connor, entrelaçando os dedos em um silencioso gesto de apoio.
O pai China levantou a mão, sinalizando por atenção. Mas há mais, ele anunciou. Os dados de nossos testes confirmam o que eu suspeitava há muito tempo. A ressonância bioenergética que existe entre Connor e eu significa uma compatibilidade notável, diferente de qualquer outra. Com sua permissão, eu adoraria lançar uma iniciativa de pesquisa aqui na Next Station. Um esforço colaborativo que reúne a expertise tanto de cientistas viridianos quanto de cientistas humanos. Teron parecia lutar com seus pensamentos antes de finalmente falar. Você sempre foi tão teimosa quanto sua mãe. Ele comentou, com um toque de calor rompendo sua expressão severa. A pesquisa realmente tem mérito. Estou disposta a apoiá-lo, mas apenas com uma condição. Diga, disse Elane cautelosamente, sua voz firme, mas cheia de emoção. Vocês dois devem retornar a Virídia para uma cerimônia de união adequada. Ela fez uma pausa, seu olhar intenso. Se um humano e um Viridian devem se unir, isso deve ser celebrado com a mais alta honra. Connor sentiu a mão de Elane apertar a sua, uma afirmação silenciosa do peso de suas palavras. Aceitamos, ele disse, surpreendendo-se com o quão certas as palavras soaram. Mais tarde, enquanto se encontrava sozinho nos aposentos de Elane, eles finalmente tiveram um momento para refletir sobre tudo o que havia acontecido. A recepção diplomática formal se estendeu por horas, com oficiais de ambas as espécies ansiosos para explorar as implicações de seu vínculo recém-reconhecido. Bem, Connor disse, gentilmente colocando uma mecha de cabelo prateado atrás da orelha de Elane. Posso oficialmente dizer que sou um parceiro adequado agora. Ela riu, e o som era como música para seus ouvidos. Mais do que adequado, ele continuou, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Os cristais não mentem. Nossos destinos estão realmente entrelaçados. A expressão dela mudou para uma de seriedade. Você realmente está bem em vir para Viridia e se tornar parte do meu mundo? Connor a puxou para mais perto, plenamente ciente de como o corpo transformado dela pressionava contra o seu. Dediquei minha carreira a entender outras culturas. Agora posso realmente abraçar a vida, disse Elane, com um brilho brincalhão dançando em seus olhos prateados. Com você, tudo parece diferente. Agora que nosso vínculo é oficialmente reconhecido, há uma tradição viridian que ainda não celebramos. Oh, Connor levantou uma sobrancelha, intrigado. E o que poderia ser isso? Ele perguntou. Em vez de responder, ela o puxou suavemente em direção ao seu quarto. Deixe-me mostrar a você, ela sussurrou contra seus lábios. Acontece que humanos e viridianos compartilham uma compatibilidade que vai muito além da imaginação de qualquer um. Ao atravessarem o limiar juntos, Connor não pôde deixar de refletir sobre como alguns dos avanços diplomáticos mais significativos muitas vezes surgem dos começos mais simples. Um treino na academia, seguido por uma faísca inesperada de química. Os filhos gêmeos de Viridia banhavam os jardins cerimoniais em um hipnotizante brilho dourado-violeta. Connor estava na varanda da casa ancestral dos Altos Conselheiros, absorvendo a beleza sobrenatural da paisagem que agora estava destinada a se tornar parte de sua vida. Sob o brilho da flora luminosa, a paisagem pulsava em harmonia com o campo magnético do planeta, enviando ondas de cores vibrantes ondulando por todo o vasto terreno. Já se passavam 6 meses desde aquele dia fatídico na academia da Nexus Station. 6 meses de intensas negociações diplomáticas, descobertas científicas inovadoras e uma profunda imersão cultural haviam transformado a vida de Connor de maneiras que ele nunca havia imaginado ser possível. Enquanto ele estava ali, apreciando a vista deslumbrante, ouviu a voz melódica de Elane chamando-o suavemente de trás. Connor se virou para avistar sua parceira, sua esposa, que se aproximava dele em um robe prateado fluido que complementava lindamente sua pele esmeralda. Ainda é difícil acreditar que isso é real, ele confessou, puxando-a para seu abraço. Sua figura transformada havia se integrado perfeitamente ao seu ser. As curvas aprimoradas agora se sentiam tão naturais para ela quanto seu cabelo prateado e sua pele esmeralda. É notável pensar que tudo isso começou simplesmente porque eu não tomei banho logo após meu treino. Elane riu,
sua voz soando como sinos de vento balançando na suave brisa da manhã. O universo tem uma maneira de entrelaçar seus mistérios. Embora eu possa questionar se o suor de um homem humano poderia realmente acender um ciclo reprodutivo alienígena, certamente documentaremos isso nos registros diplomáticos oficiais. Não, mas a primeira iniciativa de integração cultural humana Viridian tem um som agradável, disse Connor, plantando um beijo suave em sua testa. O título oficial deles como embaixadores conjuntos parecia adequadamente digno. Mesmo que eles brincassem, em particular, sobre serem especialistas em compatibilidade entre espécies. 3 meses atrás, a cerimônia de união capturou a atenção da galáxia, fazendo manchetes em todos os lugares. Ela marcou o primeiro emparelhamento humano-viridiano oficialmente reconhecido, celebrado com todas as tradições queridas do povo de Elani. Connor dedicou semanas para dominar os passos intricados da dança de união, aperfeiçoando as entonações dos antigos votos e compreendendo o profundo significado por trás de cada vestimenta cerimonial. O que os noticiários não conseguiram capturar foram os momentos íntimos compartilhados entre eles. As noites repletas de exploração, onde descobriram a beleza dos corpos um do outro. Havia algo mágico na maneira como a pele de Elani irradiava suavemente na luz tênue enquanto faziam amor. Apesar de pertencerem a espécies diferentes, suas formas se encaixavam perfeitamente, criando uma conexão que transcendia suas diferenças. A conexão física deles apenas fortaleceu o laço bioenergético que havia se desenvolvido durante os testes. Nesta tarde, o pai Wantsus convocou uma sessão do conselho. Elani desenhava padrões delicados no peito de Connor, seus dedos deslizavam sobre o tecido do uniforme diplomático dele. O programa de intercâmbio cultural está prestes a se expandir ainda mais. No próximo mês, receberemos 10 diplomatas humanos adicionais para uma experiência de treinamento imersiva. Connor não pôde deixar de sorrir ao pensar nisso, mas ele não conseguiu resistir a perguntar: quantos deles você vai alertar sobre o impacto das feromônias humanas nas fêmeas Viridian? Isso será abordado de forma completa em seus materiais de orientação, Elani garantiu a ele, com um brilho brincalhão dançando em seus olhos prateados. Embora não explore os aspectos encantadores de Nick, os efeitos colaterais de sua pesquisa sobre a ressonância bioenergética entre suas espécies produziram algumas descobertas verdadeiramente fascinantes. Embora nem todo humano e Viridian compartilhassem uma conexão compatível, aqueles que o faziam forjavam laços com habilidades de cura extraordinárias. Até agora, 3 outros pares humano-Viridian haviam descoberto sua compatibilidade, mas nenhum havia passado pela profunda transformação física que Elani havia experimentado. Esta manhã, recebi uma mensagem do embaixador Chastin, disse Connor, com a empolgação evidente em sua voz. A instalação de pesquisa médica interespécies em Nexus foi oficialmente aprovada. Eles querem que nós fiquemos encarregados de sua criação. Os olhos de Elani se arregalaram de surpresa. Isso é uma notícia fantástica. Quando eles esperam que nós retornemos? Parece que não será por mais 3 meses. Eles entendem que nossa presença é crucial aqui para finalizar os protocolos de integração cultural. Connor a puxou para mais perto. Além disso, ainda estou no processo de aprendizado. Ontem, seu primo se viu na posição engraçada de explicar por que é considerado encantador quando eu pronuncio incorretamente a bênção tradicional do jantar, mas totalmente escandaloso quando eu uso o gesto errado durante o ritual matinal. Você está se saindo incrivelmente bem. Elani o tranquilizou. Os anciãos estão realmente impressionados com sua dedicação inabalável às nossas tradições. Nenhum humano jamais se imergiu na cultura Viridian como você. Eu tenho uma forte motivação, murmurou Connor, suas mãos deslizando para explorar as curvas que o haviam cativado inicialmente na academia naquele dia. A pele de Elani adquiriu um tom de verde mais intenso ao seu toque. Temos 2 horas antes da sessão do conselho, ela sussurrou, seus olhos prateados se aprofundando em desejo. Isso é um convite, embaixador? Connor respondeu, sua voz diminuindo para um timbre rouco que ele sabia que faria arrepiar a espinha dela. É um costume de Viridian, ela respondeu com uma seriedade brincalhona. Casais recém-formados precisam fortalecer regularmente sua conexão durante o primeiro ano. Connor riu, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Bem,
Eu não sonharia em desrespeitar as tradições locais, ele disse, permitindo que ela o guiasse de volta para seus aposentos privados. Enquanto estavam entrelaçados na quente ressaca de sua paixão, Elane traçou suavemente os contornos do rosto de Connor com as pontas dos dedos. Você alguma vez se arrepende disso? Ela perguntou suavemente. Deixar sua vida na estação para trás? Tornar-se parte do meu mundo? Connor gentilmente pegou a mão dela e pressionou um beijo em sua palma. No entanto, havia uma pequena reclamação que persistia em sua mente. Elane arqueou uma sobrancelha prateada, intrigada. O que é? Ela perguntou. Bem, ele continuou com um sorriso brincalhão. Ainda não consigo acertar o título formal do seu pai. Eu juro que o vi fazer uma careta pelo menos 3 vezes durante a recepção da semana passada. O riso dela ecoava pelo quarto. Uma melodia que Connor sabia que nunca se cansaria de ouvir. Enquanto a luz dos 2 sóis de Viridian lançava padrões intrincados sobre suas formas entrelaçadas, ele refletia sobre como as jornadas mais profundas muitas vezes começavam com os momentos mais simples e inesperados. E às vezes, apenas às vezes, o cheiro do suor humano poderia alterar a trajetória de 2 vidas. E talvez com o tempo, até mesmo remodelar o vínculo entre 2 espécies.